Quantos estão felizes? Amém. E empolgados? Amém. E quantos já são felizes? E quantos se empolgam quando chega a terça-feira, que é dia de Sozo? Eu fico empolgado quando é dia de Sozo. É muito bom estar aqui recebendo esse manancial da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade com a matéria Dons Ministeriais e Operações Divinas. Amém? Com o nosso reverendo Bispo Timóteo. Acredito que na nossa jornada até aqui você foi muito enriquecido, muito abençoado e será ainda mais e ainda muito mais nos módulos que estão por vir, nas matérias que estão por vir. Amém? Então receba com a salva de palmas esse homem de Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando para iniciar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por espírito de sabedoria e revelação liberado sobre este ambiente, porque nós seremos enriquecidos por meio da tua palavra, mas não será somente informação, mas será a revelação trazida do teu espírito para o nosso íntimo, que nos fará crescer em graça, em sabedoria e na atuação do nosso propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nossos ouvidos espirituais estão abertos, plante em nós a boa semente da palavra, para que venha frutificar a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Esqueci dos 40. Aleluia, queridos, boa noite. Saúde, paz e prosperidade. Glória a Deus. Nós falamos na nossa última aula sobre o chamado do apóstolo. Não é isso? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui. O Senhor tem sido bom conosco. E pronto, perfeito. Perfeito. Gente, esses negócios estão me atrapalhando aqui. É que o tablet é grande. Isso. Agora eu me senti mais seguro. Muito bom. Bem, vamos fazer uma revisão, vamos ter um overview. Vocês estão comigo? Nós falamos da hierarquia na igreja. Alguns dizem que a igreja não tem hierarquia. Outros dizem que a igreja é totalmente hierárquica. Vamos aprender uma coisa aqui. Ó, façam assim comigo, ó. Nem tanto, nem tão pouco. Sabe quando você anda na pista, sempre tem ali os extremos, não tem os extremos? Onde os carros ficam parados, não é? Como tem um problema. Não vamos andar em extremos, vamos andar no centro da pista. Até aqui tudo bem? Então, igreja tem ou não tem hierarquia? Tem. Por que tem hierarquia? Porque no céu tem hierarquia. Primogênito, quem tem muitos filhos, quem tem um filho só facilitou a vida de todo mundo, né? Aleluia. Mas quem tem muitos filhos, o primogênito ele é o mais velho. Então sim, tem hierarquia. Nós pontuamos isso aqui. Então na igreja tem hierarquia. Agora, a hierarquia da igreja está na mão de quem? Está na mão dos dons espirituais ou está na mão do ofício? Está na mão do ofício. Qual é o ofício que está na mão? O governo da igreja? O presbitério. E na liderança do presbitério nós temos a figura do bispo. Então, qual é a diferença entre bispo, presbítero e pastor? Pastor é um chamado ministerial, ok? O presbítero é alguém que faz parte da equipe de governo da igreja, que atende a pré-requisitos. E aí aqui eu abro um parêntese. Tem pré-requisito para diácono? Tem. Tem pré-requisito para presbítero? Tem. Tem pré-requisito para bispo? Tem. Tem pré-requisito para dom ministerial? Não. Porque dom ministerial é Deus que olha e diz assim, ó, quero você, quero você, quero você. Só que se a gente ficar só nos 5 dons ministeriais, imagine, o apóstolo quer fundar a igreja. Pum, 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 pum. É o que ele quer, abrir igreja, abrir trabalho, treinar pessoas, preparar líderes. O profeta quer dar a direção de Deus para esse negócio. O evangelista quer ensinar quem está dentro a ganhar quem está fora e trazer quem está fora para dentro. O pastor ele quer cuidar de pessoas. Tem gente que confunde a figura do pastor com a figura do bispo. Gente, quem tem chamado pastoral não se preocupa com estrutura. Pastor não está preocupado com estrutura. Pastor está preocupado com ovelha. Ok?
Quem se preocupa com estrutura é bispo, é presbítero. Ele que olha e diz assim, ó, vixe, tem que pintar essas paredes, misericórdia. Tem que dar uma melhorada nesse púlpito, tem que melhorar esse som. Isso é função de bispo, é cargo de bispo. Ele quer melhorar a estrutura, ele quer organizar a casa, tem que fazer um treinamento para os diáconos, tem que ver. Então, ele é essa pessoa. Vocês estão aqui, gente? Que a Bíblia chama na lista dos dons, de 1 Coríntios 12, 28 em diante, de dons de governo. Sabe aquela pessoa que nunca tomou um curso de administração? E aí o pastor, doido, fala assim, ó, eu quero que você organize um congresso. E a pessoa vai lá, organiza um congresso de jovens, você fica assim, ó, rapaz, parece até contratou uma empresa. Quem já viu disso? Pronto. Isso é um dom da parte de Deus. Governos. Amém? Muito bom. Então, de novo, a gente falou das posições, não é isso? Falamos dos ministérios, falamos... aí agora a gente trabalhou a figura do apóstolo, aquele que foi enviado, falamos das características do apóstolo, os dons do apóstolo. O apóstolo ele flui muito em operação de maravilhas. Até aqui tudo bem? Por exemplo, operação de maravilhas, eu tentei amplificar na última aula, talvez não sei se eu tive tanto êxito. Por exemplo, gente, imagine assim, ó, Ronaldo, né, Ronaldo? Ronaldo dirige. Muito bom. Ronaldo, daqui para a Feira de Santana, gasta quanto de gasolina? Tem ideia? Herbert, tem ideia? Porque eu sou motorista mequetrefe, viu, gente? Eu sou mequetrefe. Tá vendo? Mas motorista bom sabe essas coisas. Eu tenho que parar e calcular o negócio. 20 litros, 80 a 100 reais, ok? Vamos lá. 80 a 100 reais, 20 litros. Vamos supor que um homem de Deus está indo fazer uma viagem missionária para falar do amor de Deus. E ele percebe que ele não tem nem os 80 a 100 reais, nem os 20 litros. Mas ele entende que ele precisa ir. E ele vai à Feira de Santana e volta. O que foi que aconteceu? Milagre. Sim ou não? Foi ou não foi uma operação de maravilha? A igreja, vamos supor que o aluguel da igreja vence amanhã. São 11 mil reais. E a igreja não tem no caixa da igreja nem 5 mil. E paga amanhã, e amanhã só tem culto à noite. E chega de manhã, a tesouraria da igreja paga o aluguel, e quando o pastor chega de noite no culto, é informado, o aluguel foi pago. Como foi? Entrou um dinheiro. De quem foi? Não sei, só sei que estava na conta e eu paguei. Como é o nome disso? Às vezes nós estamos reputando a operação de maravilhas a apenas aleijado andar, cego ver, mudo falar, mas nós estamos em um tempo, irmãos, que o Senhor está fazendo diversos milagres e nós estamos às vezes não dando devido valor. Nós temos que entender que o nosso Pai é um Deus criativo e Ele está operando. Tem milagres acontecendo a todo momento e a gente precisa estar apercebido aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amém ou é de mim? Então, na questão hierárquica, ficou claro de quem é a autoridade na igreja. A igreja, Deus pode levantar vários apóstolos, vários profetas, vários evangelistas, mas o bispo da igreja é o líder da igreja. Aqui nessa igreja nós temos um bispo que é importante a gente ter essa clareza que o ministério profético, ele vem imbuído de serviço. Amém ou é de mim? Muito bom. As pessoas acham que profeta é uma pessoa esquisita. Como é que as pessoas pensam que o profeta é? Aquela pessoa com aquela áurea mística. Repita comigo, se é místico... A irmã não falou, todo mundo vai falar junto agora. Se é místico, não é bíblico. Se é bíblico, não é místico. Tem muita gente preso numa mística. E aí tem a mística do óleo. Porque tem que ter o óleo. O óleo... Aí tem que ter a mística do símbolo, porque tem que ter um símbolo. E bota um talite, um quipá, marca da aliança. Por que se tornou místico? Porque não se aprofundou. Então, é importante que a gente tenha fogo no coração, mas é imprescindível que tenhamos luz na mente. Porque a gente tem que aprender a checar. Vocês vão ter uma matéria chamada Dons Espirituais,
E nessa matéria, a obrigação do professor é ensinar como fluir em cada dom. E tomara que vocês tenham um excelente professor. Mas, por exemplo, eu fluo muito nos dons, mas eu aprendi com o tempo a checar. Por que a checar? Deixa eu ensinar uma coisa. A nossa alma é prostituta, você sabia disso? A nossa alma é prostituída. Ela se inclina para quem paga mais. Você está na carne, né? Ela vai trazer para sua mente música do mundo, coisa do mundo, desejo do mundo, vontade do mundo. Aí você vira crente, começa a botar carne na cruz, ela começa a se inclinar para as coisas de Deus. Aí você bota uma música, ela já arrepia toda. Eita, que essa música... A alma é bandida. Ela não é bandida, gente. A alma é bandida. Você ouve, ó, o ré menor. Eita, papai. Jesus. A alma é bandida. E a alma, ela tem a mania de gerar o que só pode ser produzido pelo Espírito. Bati forte agora, né? Por quê? Porque em algum momento você, de fato, ouviu aquele hino. E quando você ouviu aquele hino, você já estava tão mergulhado na presença que a unção, manifestou. A sua alma pegou esse momento e registrou. O que é que ela entende? Porque ela é alma, ela não é espírito. Quando eu ouço esse hino, aí gerou um gatilho. É por isso que em igrejas pentecostais, quando toca certos hinos, todo mundo já sabe. Eita, Irmãos, eu estou falando isso não é como alguém que observou de fora. É como alguém que viveu dentro. Então, é imprescindível que nós entendamos que a nossa alma, a nossa alma gera línguas estranhas, a nossa alma gera visão, a nossa alma gera profecia, e nós precisamos fazer o quê? Repita comigo, checar. Do nada você olha para o irmão está aí chorando. Vai lá, diz a meu servo que eu sou com ele. Às vezes o irmão está chorando de alegria na presença. Às vezes o irmão está aí só quebrantado. Pai, como é bom sentir tua presença. Tem ou não tem, gente? Pelo amor de Deus. Sei lá, você é melhor com as caras estranhas. Às vezes o irmão está ali, Senhor, tanto tempo que eu não choro. Teve uma época mesmo que eu estava aí, estava uma sequidão, rapaz. Não sei o que aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, eu estou crente, estou orando, estou jejuando. Que marasmo espiritual é? Tive que romper, irmão, marasmo. Depois eu conto essa história. E daqui a pouco a presença de Deus veio. Falei, uau, veio o refrigério do Espírito. Imagine, a irmão vê você lá chorando na presença, alegrão. Meu servo! Meu servo! Eu sou contigo, homem! Não te entristece, você está assim, mas te entristeceu o quê? Eu não estou triste, não. Eu estou triste, Jesus. Você entendeu? Então é bom checar. O profeta, na nova aliança, repete comigo, o profeta da nova aliança é um profeta da palavra. Irmãos, o profeta ele não precisa chegar aqui e sair revelando que ele não é Kodak, ele não é Fujifilm, ele não é Canon, ele não é nenhuma marca de fotografia, ele é um profeta. Bispo, me dá um exemplo de um profeta que não estava revelando. Daniel não estava revelando. Pelo contrário, e quando ele batalhou pela fé, para que fosse liberado o povo do cativeiro, que ele venceu no mundo espiritual, aquele rapaz, ele estava lendo Jeremias, ele entendeu que a profecia já estava no tempo de se cumprir, ele se levanta e começa a fazer o quê? A pedir perdão, a trazer remissão dos pecados da nação. Se levanta como autoridade e um homem sozinho vence um principado inteiro, meu irmão. Isso é poderoso. Isso é muito maior do que esse que te digo, esse que te falo. Ele venceu um principado inteiro e fez com que as palavras do Senhor sobre a vida de toda uma nação viesse a se cumprir. Meu irmão, isso é que é profeta. Então, na nova aliança, a configuração do profeta é diferente da antiga aliança. Porque na antiga aliança ele era ungido. O que é ungir? O que é ungir? Ungir é esfregar. Você sabe o que é ser ungido? Era alguém pegar o óleo, derramar na sua cabeça e esfregar, untar, besuntar. É como quando vocês fazem frango que vai para o forno, não tem que ir passar por cima
Como é? Manteiga, não sei o que passa. Para poder ficar douradinho, bonitinho. Não é? Pronto, ungir é isso. Ou seja, eu sou ungido. É uma camada superficial. É por isso que lá em 1 João, o apóstolo João vai dizer assim, ó, vós tendes a unção dentro. Diga, ô glória. Porque a unção da antiga aliança era por cima, era besuntada, era invernizada. E quem já teve porta invernizada sabe que no início fica bonitinho, mas com o tempo, chuva e sol, descasca. Porque aquilo não é intrínseco, aquilo não foi corroborado, aquilo não foi engendrado, está só na superfície. Na antiga aliança era assim. E na nova aliança, você tem a unção dentro. Paulo ele ora pelos Efésios, não para que eles andassem nos dons, ele ora pelos Efésios, diferente de Corinto, ele ora pelos Efésios para que eles andassem no espírito de sabedoria e de revelação. Ele não falou, eu vou orar para vocês andarem no dom de revelação, porque dom é uma coisa esporádica, sazonal. Deus manifesta quando quer, aonde quer, da forma que quer, isso é dom. E no espírito da coisa, está ali o tempo todo. Profeta, na nova aliança, ele carrega o vernáculo do eterno. A palavra na boca dele é verdade. Deus fala. Profeta é tão... Ele está conversando com você normal, ele continua conversando normal. E você está... Uau! Isso aqui é a resposta de Deus. Por quê? Repita comigo. O que conta não é a boca que fala, é o ouvido que ouve. Se eu considero você é uma mulher de Deus e eu estou conversando com você, eu vou ficar atento do que sai da sua boca. Porque não é a boca que fala. Porque Deus pode usar um jumento, pode usar uma criança, pode ou não pode? Um ancião, um estranho, um bêbado. Então não é a boca que fala que importa. O que importa é o ouvido que ouve. É por isso que na nova aliança a recomendação é sempre essa. Quem tem ouvidos para ouvir... Mas isso não é recomendação só da nova aliança, não. Na antiga aliança, todo profeta que ia se levantar para falar, ou todo sacerdote que fosse levantar para falar, ele se levantava para falar assim, ó, Shema Israel. Israel, ouça e obedeça. Vocês estão aqui ainda ou não? Então, o ministério do profeta foi dado à igreja não para dirigir a vida das pessoas. Não, quem dirige a vida das pessoas é o Espírito Santo. Eu vejo as pessoas o tempo todo procurando um cúmplice. Homem de Deus, eu estou querendo fazer isso. Homem de Deus, eu estou querendo fazer aquilo. Para a pessoa dizer para ele fazer ou não, para que ele vá ou não. Isso não é o bíblico. O que é o bíblico? O bíblico é, meu filho, o que foi que o Espírito Santo falou com você? Sabe, eu aconselho, eu vou lhe ensinar a fazer aconselhamento. Quem quer aprender a fazer aconselhamento, diga eu. A pessoa vai conversar com você. Primeira coisa que tem que fazer no aconselhamento, ser um bom ouvinte. E o que é um bom ouvinte? Um bom ouvinte, está com eco, tira esse eco. Deixa normal, minha voz já é alta, gente. Ótimo. O que é um bom ouvinte? É uma escuta ativa. Qual é o problema das pessoas? As pessoas não sabem mais fazer escuta ativa. A pessoa está falando, a pessoa já está calculando o que vai responder. Não, pare. Deixa o outro falar. O outro fala e você só ouve. No máximo você ora. Como? Senhor, me inspire. Porque dar conselho não é dar sua opinião, não. A pessoa falou, depois que a pessoa falou, você vai pegar o que a Bíblia diz e vai aplicar. Primeiro, ouve. Segundo, pega o que a Bíblia diz. E terceiro, você mostra para a pessoa o que pode acontecer. Olha, meu irmão, a decisão é sua. Mas se você fizer o que a palavra diz dentro disso, o resultado vai ser esse, esse e esse. Se você não seguir o que a palavra diz, o que pode acontecer é isso, isso e isso. É por sua conta e risco. Ah, mas e o senhor que faria? Bom, eu não faria nada porque não é minha vida. Eu não passaria por isso. Por quê? Porque o sábio
jamais cairia no buraco que o inteligente caiu e saiu. Porque o inteligente, ele cai no buraco e sai. O sábio jamais entraria nele. Amém, amém? Então, nós precisamos entender que o profeta, ele não dirige a vida de ninguém. E o bispo, muito menos, e o presbítero, muito menos, e o pastor, ninguém dirige a vida de ninguém. Quem dirige a sua vida é o Espírito de Deus, eu acho, pelo menos deveria. Pelo menos é o que tem que ser. Vocês estão aqui ainda ou não? Glória a Deus. O nosso papel, dentro dos 5 ministérios, é conduzir as pessoas a Cristo. Elas têm que crescer em Cristo, se tornar semelhantes a Cristo e manifestar Cristo. E as pessoas têm que sair da infância espiritual. E para sair da infância espiritual, elas precisam tomar suas próprias decisões. E o que é que eu vejo na igreja? Uma igreja infantilizada, uma igreja menina, uma igreja que fica o tempo todo em busca de homens para tomar decisões que cabem a elas. Nenhum amém. Jesus me ajude. Então, profeta não é para dirigir a vida de ninguém, não? Não. Então, profeta é para quê? É para trazer direcionamento para a igreja. Que direcionamento? O direcionamento do Senhor. Porque o profeta, ele é um intérprete temporal. Falei bonito agora, não foi? É o profeta que ele entende pelo Espírito os tempos, as etapas, os ciclos e as estações. O profeta é aquele que está ali junto da liderança, e a liderança está, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, ele está aqui, ó. Meu líder, eu percebo pelo Espírito que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui. Ele fez o papel dele, porque Deus não chamou o profeta para fazer, chamou para anunciar. Ele só toca a trombeta e anuncia, para o sangue não cair na mão dele. Decisão não é com ele, direção não é com ele. O profeta Eliseu falou para o rei, amanhã na porta da cidade vai ter farinha vendida a meio ciclo. Só que a cidade estava em crise, porque estava sitiada. O homem cujo rei se apoiava a mão, o conselheiro do rei, disse, nem se abrisse janela no céu. Para isso. O profeta aí falou, pois, vai ter, tu vai ver, mas não vai comer. Os 4 leprosos estavam lá de fora da cidade, estavam com fome, foram até o exército inimigo, chegou lá, o povo começou a ouvir um barulho de um grande exército, disse, pronto, Israel se juntou com o Egito e veio contra nós. Fugiram, largaram tudo. Eles comeram, beberam, se fartaram, ficaram sabendo dos despojos, voltaram, anunciaram, e aí trouxeram comida, trouxeram ouro, porque o Senhor guerreou aquela guerra. Então, note, aí o cara estava na porta da cidade, quando o povo saiu alegre, atropelou ele. Morreu pisado, por quê? Porque não creu, você está aqui comigo. Espera aí, gente, que eu estou ainda aprendendo aqui, esses trem aqui, muito bom. Então, irmão, o profeta ele vai trazer direcionamentos para a igreja. A palavra do profeta é sempre uma palavra diretiva. Nós temos aqui em Atos 11, 27, que os profetas de Jerusalém descem para Antioquia, e quando eles descem em Atos 11, 27, logo depois disso tem o quê? Uma igreja se consagrando em jejum e adoração e um envio missionário. Vocês estão aqui? Vamos aqui agora quebrar um biscoito? O que é isso? Quebrar um entendimento equivocado. A diferença entre profeta e profecia. Vamos lá. Em Atos 21, 9 diz assim, e tinha quem? Filipe, que tinha um chamado de evangelista e era diácono de Jerusalém. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eu, particularmente, quando olho para esse texto, eu não fico impactado porque elas profetizavam. Eu fico impactado porque o pai delas era um ministro, elas eram totalmente envolvidas com Deus, cheias do Espírito Santo, ainda fluía nos dons. E eram virgens. Eu fico maravilhado com isso. A parte de profetizar, eu não fico muito maravilhado, não. Mas, ou seja, eu fico muito mais maravilhado com a essência. Vocês pegaram aí? Very good. Então, as meninas profetizavam. Estavam lá, profetizando, piriri, parará. Só que a Bíblia vai dizer que nessa mesma casa eles vão receber Ágabo. O profeta Ágabo chega na casa. Quando ele entra na casa, ele vê um cinto em cima da mesa, era de Paulo. Ele pega o cinto, amarra os pés e as mãos e diz, o dono deste cinto será amarrado assim, assim pelos judeus e será levado preso a Jerusalém. Todo mundo sabia que era Paulo, Ágabo não sabia.
Ágabo é o quê? Ágabo é um profeta. Você pegou a diferença? Vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Profetizar é para todo mundo. Fale comigo, profetizar é para todo mundo. Eu nunca profetizei por falta de interesse. Gente, que porrada. Sem massagem. Sem massagem. Quer ver? Já falou em línguas? Porque você entendeu que falar em línguas é para todos. Sim ou não? Pronto, profetizar também. Tanto que Paulo vai aconselhar. Vocês falam em línguas, muito bom. Orem para que interpretem. Língua com interpretação equivale à profecia. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Que profetiza edifica a igreja. Uau. Aí Paulo fala, vocês falam em línguas? Bom, orem para que vocês profetizem. Porque todos devem profetizar. Se é dever, é para todo mundo. Amém? 1 Coríntios 14, versículos 5 e 31. Tá bom? Então, Paulo ele vai levantar uma questão. A igreja é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, olhe para o seu irmão e diga, pelo amor de Deus, dê lugar a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 14, 3. Vamos junto? Então Paulo está dizendo, edifica. Como é que eu vou ser edificado? Olhe para mim, através de você. Através de você. A igreja é um ambiente espiritual. Por isso que Paulo diz, quando você se reunir, venham com cântico, outro com salmo, outro com profecia. Tudo para quê? A edificação do corpo. Então profecia edifica. Diga, uau. Profecia exorta. Irmão, não confunda exortar com corrigir. Porque corrigir é colocar na rota correta. E só pode te colocar na rota quem te dá destino. Então nem todo mundo pode corrigir. Tem filho? Tem filho? Eu não posso corrigir seu filho. Tem filho? Não posso corrigir seu filho. Eu só posso corrigir o meu filho. Por quê? Porque ele é meu filho. Ele é como uma flecha na aljava do valente. Sou eu que dou destino a ele. Então eu corrijo. Não é por aí não, rapaz. É por aqui. Meu pai, eu quero fazer isso. Está vendo o seu propósito? Não, então desiste. Não adianta ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. Isso é correção. Só que profecia não é para corrigir. Profecia é para exortar. E exortar aí quer dizer o quê? Motivar. Inspirar. Olha a diferença. Então essas profecias. Olha, você tem pecado, homem. Meu irmão. Isso não é profecia, não. Ah, Deus não envergonha ninguém. Ah, sim, Deus não envergonha ninguém, não, porque não foi Deus que fez a vergonha. Mas o que é que Deus ganha? Revelando o pecado de uma pessoa na congregação. Quem é que ganha com isso? Bora pensar um pouquinho aqui. Ah, mas seria bom que teria temor. Não, na vez que teve isso na igreja do primeiro século, não foi revelar o pecado, não. A pessoa morreu mesmo. Ananias e Safira, morreu mesmo. Morreu aí a galera aí se encheu de temor. Morreu, bateu a caçuleta, morreu. Aí é outra coisa. Então a gente tem que parar aqui e pensar. Exortar é trazer a pessoa para o seu lugar. Ó, e consolar. Gente, consolar não é lambição, não. O Espírito Santo me consola de um jeito que eu acho muito interessante. De vez em quando eu fico meio down. Eu tenho uma alma ainda, vocês sabem, né, gente? Estou combatendo o bom combate da fé todo dia contra ela. A carne, às vezes, se levanta. Você sabe que eu tenho carne? Você sabia que eu tenho carne? Sim. E aí tem hora que a alma grita e tal. Aí eu fico meio brocochô. Poxa, pai. O Espírito Santo fala comigo assim, ó. É o que, Timóteo? Um homem desse tamanho? Timóteo, o que a palavra diz? O que a palavra diz?
Na hora. Eu já começo, diz isso, diz isso. Então, Timóteo, tome jeito, homem. Pronto, eu já é mesmo. Você também, obrigado, pai. Eu te amo. Aí ali eu já louvo, ali eu já choro, ali eu já foi. Assim que ele me consola. Eu não conheço ninguém que se usa consola assim, ó. Como é seu nome? Nicinha. Eu não imagino o Espírito Santo falando assim com alguém. Ele fala assim com a senhora, minha irmã. Cadê o filhão do papai? Cadê? Eu não imagino. Falar com você assim? Não, meu irmão, o Espírito Santo ele vem, ó. De modo muito amoroso, de modo envolvente, de modo... Mas é aqui, ó. Papai Deus, que é um com o Espírito Santo, falando com Josué, Bíblia. Olha o que Deus chega para Josué. Josué consternado 40 dias, porque Moisés morreu. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Rapaz, você tem noção? Moisés serviu ao Senhor há 40 anos, meu irmão. Mas deu baixa na carteira, gente. Está morto, meu filho. Seja forte e corajoso que eu vou ser com você. Receita do sucesso. Pega esse livro, não afasta a tua boca, mas no teu coração. Antes, faça tudo quanto nele está escrito, que assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Pegou a visão, né? Bora. Você vai fazer meu povo entrar agora em Canaã. Ruma. Então, eu não vejo essa ideia de essa consolação. Aí, as pessoas pegam isso aqui e entendem. Então, profecia fala de quê? Perceba as ações, edificar, exortar e consolar. São palavras para o momento. O profeta está ali, o rei quer ir à guerra. Deus tem uma palavra para o momento. Vai tomar uma decisão para agora. Tem uma palavra para o momento. Então, a profecia, ela vai falar sempre de coisas que estão acontecendo agora. E tem alguém que tem alguma coisa acontecendo agora? Levante a mão. Tem alguma coisa acontecendo agora. Tem conta para pagar agora. Tem problema para resolver agora. Decisão para tomar agora. Então, você precisa de direções para agora. A pessoa que flui no dom de profecia vai fluir com a palavra para agora. Geralmente é um tom muito mais raso. Tá bom? É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, lá no final ele vai dizer assim, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É raso porque a pessoa entende em parte o que está falando, mas tem coisa que ela fala que ela não faz sentido. Não faz sentido para ele. Por exemplo, em um determinado culto, o Eterno mandou eu até uma pessoa e dizer a ele, eu não lhe quero mais lá. Foi até ontem. A pessoa caiu em prantos e a palavra acabou aí. Eu entendi o que eu falei, entendi porque eu falei em português. Fazia sentido para mim? Não, lá onde? Não, lá onde? Lá como? Lá quando? Lá de que jeito? E eu chequei para ver se não era coisa da minha cabeça, porque às vezes é coisa da minha cabeça, né? Foi até ontem. Por quê? Ontem a pessoa foi lá onde? Fez o quê? Então, não sei o quê. Não sei. E aí o senhor não disse mais nada. Pô, o irmão fez muito. O irmão saiu do culto. Bispo, que palavra Deus usou o senhor. E eu, fofoqueiro, foi mesmo. E eu aqui esperando ele. Até hoje eu não sei onde é lá, irmão. Por quê? Porque em parte profetizamos e em parte tem coisa que não vai fazer nenhum sentido para você. Mas para a pessoa que está recebendo faz total sentido. Mas isso acontece muito aonde? Nessa esfera aqui, ó. Diga comigo, profecia. O profeta, ele não flui do dom de profecia. O ministério profético, para quem quiser anotar, ele é equipado com 3 dons espirituais. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Ele é equipado com esses 3 dons. Percebeu que não é nenhum dom no vocal? Ele é equipado com os 3 dons de revelação. Por quê? Porque não tem um dom de revelação. Revelação é um conjunto. Tá? E nós temos exemplo bíblico, inclusive, dos 3 dons funcionando, tá? Juntos, em uma mesma coisa. Vocês estão aqui ainda ou não? Então, o profeta, ele vai trazer revelações detalhadas do passado, palavra de conhecimento, do futuro, palavra de sabedoria. Por quê?
Porque ele opera num fragmento de um atributo divino. Qual atributo? Onisciência. Profeta tem onisciência? Não. Mas ele opera num fragmento. O Senhor dá a ele a saber coisas do passado que só divinamente sendo reveladas. Estão aqui ainda? Bem como do futuro. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E o discernimento de espírito? O discernimento de espírito é você discernir, não é desconfiar, é discernir pelo espírito qual é a origem que está atuando ali. Seja uma atuação demoníaca, seja uma atuação divina, ou seja uma atuação humana. E o problema de quem foi no dom de discernimento de espírito é que é o que Paulo disse: o homem espiritual tudo discerne bem, mas de ninguém ele é discernido. Eu estava num culto, e aí eu estou pregando, a palavra fluindo, a palavra fluindo, a palavra fluindo. Levanta um profeta no meio do culto. Era um profeta. Só era um profeta menino, mas era um profeta. No meio da mensagem. Olha, homem, não olho nada, quieta, senta, cala a boca. Escuta a palavra. Agora não é hora de profetizar. O senhor está equivocado? Não. Eu estou colocando ordem no culto. Por quê? Você vai entender. Era um culto para mais de 1000 pessoas. Quando ele começou falando em línguas, eu interpretei pelo Espírito. Era uma profecia pessoal. Não era para ser dito em público. Aquela profecia só servia para uma coisa, para exaltar o meu ministério que Deus ia fazer através da minha vida. Eu não preciso de validação pública. Eu aprendi com Jesus. Ele ouviu do Pai: Eis aí meu filho amado, que eu tenho prazer. Quando o diabo pede para transformar pedras em pães, se ele é filho, o Pai já tinha chegado antes. Eu senta, quieto, fica calado, ouve a palavra. Preguei, culto para 1000 pessoas, 20 almas aceitaram a Jesus no final da mensagem. Se eu deixasse aquele profeta comprometer a unção... Gente, ó, a gente tem que aprender uma coisa, ó. A coisa mais sensível que nós temos operando no nosso meio é a unção. E o maior inimigo da unção não é o diabo, o maior inimigo da unção é distração. Está comigo aqui? Então nós temos que ficar ligados e não deixar que nada roube a unção que está fluindo. Então, no final, ele veio, varão, aqui Deus falou, agora você pode profetizar. Ele profetizou. E foi exatamente o que ele tinha falado em línguas. Falei, amém, meu filho, Deus é contigo, mas deixa eu explicar a você. Olha, não é assim, a Bíblia, abri a Bíblia, pontuei com ele tudo direitinho. E espero que ele tenha aprendido. Alguém deve ter olhado, alguém deve ter dito, mas como é que pode? Como é que faz isso? Não sei o quê. Discernimento. Amém? Amém? Mesma coisa, uma moça foi no culto, ela estava querendo oração e ela veio à frente da plataforma. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu. As pessoas caem na unção? Caem. Caem, com toda certeza. Só que ela não caiu na unção. Foi emoção. Ela caiu. A bateria foi embora. Eu olhei para o obreiro e falei assim, ó, pode levantar ela. Ei. Os irmãos ficaram me olhando como quem diz assim, ó, mas a mulher, levanta, pode levantar. Levantaram ela. Botei a mão na cabeça dela. Ela de novo caiu. Eu, pode levantar. Quando levantou a terceira vez, eu falei assim, ó, fixa as pernas, minha filha. E orei por ela. Acabou. Quem está comigo? Como num culto. A nossa igreja é um pouco mais comprida, né? E estava aquele mover, a igreja estava lotada. E no meio do povo, eu estou vendo a criatura lá, ó, na unção, como diz o outro, né? E tal. E no meio daquela, imagine aquela igreja. No meio daquela igreja, eu desci no meio da igreja. Desci, ela estava no meio da igreja. Botei uma coisa para fazer, manifesto que eu já te vi. O demônio manifestou. Era um demônio. Então, discernimento. A gente precisa
Glória a Deus. Daqui está melhor. Quem está comigo aqui? Então, o ministério profético, ele é equipado dessa forma. Não é que ele é esquisito. Ele só bota as coisas no lugar. Entendeu a diferença? Ficou bom ou ficou ruim? Então, vamos lá. Característica de um profeta. Primeiro, ele fala a palavra, sempre exortando e consolando. Aqui, ó, Atos 15:32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas. Cadê minha filha? Atos 15:32. Ó, Natan. Silas como profeta aqui, ó. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ó, um profeta é profeta da palavra. Tá aqui, ó, irmão. Não, porque fulano não tem um nome de profeta, rapaz. A palavra é pouquinha, mas revela pra caramba. Isso é bíblico? Não. Profeta é profeta da palavra. Agora, o tom da ministração de um profeta é sempre esse. Ele exorta e consola. Ele vai exortar a igreja a andar em santidade? Sim, sempre. Por quê? Porque ele consola. Estamos esperando a vinda do noivo. Ele exorta a igreja a ter uma vida santa? Sim. Por quê? Porque ele consola. Porque nós vamos ter galardão. Porque nós vamos viver. Entendeu, gente? O viés do profeta, quem está comigo? Muito bom. João Batista, ele não previa. Ele apenas pregava. Mateus 11:9, a gente vai ver isso. Não tem João Batista entregando uma profecia. E Jesus vai botar ele num nível altíssimo. Tá bom? Aleluia. O profeta, ele traz direção profética, alvos e realizações. Atos 11:27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O profeta, ele vai trazer para a igreja alvos, vai trazer para a igreja direções de Deus. Amém, gente? E o profeta, ele fundamenta a igreja. Atos, capítulo de número 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Percebeu aqui? O fundamento não é só apostólico não, viu, gente? Profeta que é profeta traz fundamento para a igreja de Cristo. Tá certo? Profeta que não é bom doutrinador não é profeta. Ou é profeta e é preguiçoso. Porque também tem isso. Tem gente que tem chamado para coisa, mas é preguiçoso. Não se esmera. Tá? Chamado requer dedicação contínua. Então é importante a gente entender. Os caras... Cadê minha filha? Efésios 2:20. Tá bom? O profeta, ele vai fundamentar... Obrigado. Aqui, ó. A igreja. Tá? Chegou para a nossa igreja para congregar conosco um irmão que tinha chamado profético. Eu falei, tudo bem, quando você vier trazer qualquer palavra para mim, eu preciso de 3 confirmações bíblicas do que você vai profetizar para mim. Eu preciso que você, quando você for pregar no culto público, não profetize para ninguém, só pregue a palavra. Eu preciso que você tenha uma vida ilibada. Ele me olhou com a cara de espantado. Você está falando sério? Tô. Ele ficou 1 ano desse jeito. Eu falei, agora você pode dar lugar a Deus. Porque ele estava apoiando, vocês vão entender, no caso dele em particular, ele estava apoiando o chamado no dom. E quando você apoia o chamado no dom, você cai no erro de poder dar espaço a espíritos familiares. Que quando não é mais Deus que está falando. Então a gente tem que aprender que o meu chamado é apoiado na palavra. Eu me preparo para pregar 2 horas. Bispo, se eu tenho mensagem de 2 horas, eu tenho de 3 horas. Gravada, e o povo lá tem até hoje. 3 horas me ouvindo, sem parar. Eu me preparo para pregar esse tanto. Por quê? Porque esse é o meu papel. Eu não posso dizer, não, chega lá, nesse ponto da mensagem, Deus vai tomar a igreja. Isso não é avivamento, isso é fogo estranho. Amém ou é de mim? Então ele entendeu o treinamento, o Senhor salvou meu ministério. Eu falei, não salvei nada não. Só fiz você entender qual é o seu lugar. Então, é fundamento. Profeta não é só trazer mensagem de oba-oba, não. Ele vai trazer uma mensagem fundamentada na palavra.
Amém ou é de mim? Profeta também, irmãos, é aquele que vê. Nós, durante muito tempo, paramos de usar esse termo, que é vidente. Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Mas na antiga aliança, o profeta também era chamado de vidente. Por quê? Deixa eu ler o texto para a gente poder fundamentar aqui. Ó. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, repita comigo, visão, a ele farei conhecer, me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Deixa eu trazer um ponto aqui. O profeta é aquele que vê. E na nova aliança, nós sabemos que não existe o dom de visão, amém, irmãos? Só ouvi pouco amém. Não tem um dom de visão, amém? Não. Dom de visão é do diabo. Tá bom, irmão? Tá certo? Mas a manifestação das visões se encaixam aonde nos dons espirituais, que são apenas 9? Se encaixam no dom de discernimento de espírito. E quais são os tipos de visões que nós temos? Vocês vão ter uma matéria chamada dons espirituais, que vai falar a vocês com maior riqueza de detalhes sobre esse assunto. Eu oro para que o professor de vocês posso só concluir a linha de raciocínio? Tá bom. Gente, quais são as visões que nós temos na Bíblia? Nós temos, número 1, o vislumbre. É aquela visão que é assim, ó. Sabe aquela coisa que você vê em segundos, mas quando você vai contar, parece até um filme de Hollywood? Aquilo foi um vislumbre. Pode acontecer muito você acordado. Aquele momento, nós vamos ter mania de ficar assim, né? E pronto, vislumbre. Segundo tipo de visão, nós temos o arrebatamento de sentidos. É quando você fica suspenso entre os céus e a terra. O seu espírito, ele acessa o mundo espiritual. Tá? E aí você vê, ouve e sente no mundo espiritual. Ok? Isso é arrebatamento de sentidos. Ezequiel tinha muito disso. O apóstolo João, no Apocalipse, foi arrebatado nos sentidos. Ok? E tem a visão simbólica, que é aquela visão que você vê uma coisa, mas simboliza outra. Então, as visões, ela está dentro do ministério profético através do dom de discernimento de espírito, e ela é uma manifestação. Dentre dessas manifestações, que tem 2 no ministério profético, que são as visões, com essas 3 características: vislumbre, simbólico e arrebatamento de sentidos. Cadê o uau? Nada? Pô, vocês não estão me amando, viu? E a gente tem também os sonhos. Bispo, todo sonho é de Deus? Não, Deus não sonha, porque Deus não dorme. Quem sonha é a gente. Agora, existem sonhos proféticos? Sim. Existe, inclusive, o que Daniel chamava de visões noturnas. Então, tem sonho que, de fato, é uma revelação. Então, temos que ter essa distinção. Então, o profeta é chamado de aquele que vê, porque o profeta ele pode se manifestar com visões. Temos exemplo de Zacarias e tantos outros. Ok, gente? Fechei a linha de raciocínio e vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais. E aí, gente, continuam empolgados? Amém? Queria só endossar o que ele falou a respeito da questão de manifestações oriundas da alma e sobre apoiar o ministério nos dons. Existe uma igreja em particular que eu costumava sempre ministrar, e sempre que eu ia lá, por causa da fome do povo e da honra que eles tinham, coisas extraordinárias aconteciam. Eu posso citar 2 exemplos: uma mulher que não gerava e engravidou depois que nós oramos por ela, e um rapaz que era surdo parcialmente, que voltou a ouvir. E eu lembro que essas manifestações e os dons eram com uma certa intensidade, e uma das vezes que eu fui chamado para estar ministrando lá, quando eu cheguei lá, eu me peguei buscando atender a expectativa das pessoas. E o que foi que ele falou mais cedo? Que se nós apoiarmos o nosso ministério nos dons, nós ficamos vulneráveis a cair debaixo de espíritos de adivinhação, espíritos familiares. O que foi que começou a acontecer? Eu comecei a captar no meu espírito direções que não eram de Deus, mas que eram oriundas das expectativas das pessoas a respeito do que Deus iria fazer. E eu me peguei turbado porque eu estava operando na mesma frequência
onde os dons operam, mas eu senti aquela rejeição como se eu estivesse atendendo a uma outra voz que não era a voz do Espírito. Depois que terminou aquela vigília, eu fiquei turbado, pensando o que é que tinha acontecido. Aquela falta de paz, e orando, colocando diante do Senhor, Ele me corrigiu. Porque eu estava apoiando o meu ministério nos dons e não na palavra. E depois daquele dia, eu sempre tive o cuidado de não gerar expectativas no fluir dos dons e deixar que eles sejam um tempero, porque o essencial é a palavra. Amém? Vamos para o intervalo, 10 minutos, e a gente